Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso último vídeo da série sobre o mundo contemporâneo. Nós falamos sobre a era de ouro do capitalismo, nós falamos sobre o mundo pós-Guerra Fria, começamos a falar sobre a África e o Oriente Médio, justamente no período ali da era de ouro do capitalismo, né? E agora a gente vai falar sobre aí o final aí da era de ouro do capitalismo, o final da Guerra Fria e pós-Guerra Fria e como que esses conflitos e essas relações políticas e culturais e religiosas e etc. no Oriente Médio e na África, eles estão ligados ao que está acontecendo no resto do mundo, né? Como eu disse no início do vídeo anterior, não é que a África e o Oriente Médio são lugares amaldiçoados. Eles sofrem com o contexto da política internacional. E acaba que quando esses lugares interferem no Ocidente, é meio que uma reação ao que o Ocidente causou nesses lugares. Não é uma vingança, não é uma justificativa. Falar assim, o professor está defendendo os terroristas. Não, mas eu quero que vocês entendam que o processo histórico que leva a uma determinada ação do Ocidente sobre o Oriente tem uma continuidade no mesmo processo histórico de uma ação do Oriente em relação ao Ocidente. Então é uma continuidade, né? Não é que tem um certo e um errado, ou que os dois estão certos. Não, não é isso. Não é uma questão de pensar quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mal. Mas que determinadas ações vão ter determinadas consequências. E essas consequências vão acabar levando a outras ações que vão ter outras consequências. Vamos entender o Irã. O Irã é um lugar interessante, o Irã. O Irã, antes de se chamar Irã, se chamava Pérsia. E a Pérsia era uma monarquia. Aliás, uma monarquia que virou meio que uma ditadura, enfim, tinha um rei que não mandava muita coisa, e tinha um ditador que mandava, mas enfim. Os iranianos são persas, não são árabes, é uma outra etnia, uma língua diferente, mas o Irã se tornou um país de maioria islâmica. Entre as vertentes do islamismo, se vocês lembrarem das aulas do segundo ano sobre o islamismo, olha as aulas dos anos anteriores voltando, se vocês lembrarem das aulas sobre islamismo, vocês vão lembrar que o mundo islâmico é dividido em dois grandes grupos, os sunitas, que são a maioria, e os xiitas, que são a minoria. Acontece que no Irã, a maioria é minoria, quer dizer, a maioria dos muçulmanos no Irã é xiita, é do grupo xiita, e os xiitas são mais conservadores, têm uma interpretação mais radical, mais literal do Alcorão. Então, são os grupos fundamentalistas islâmicos normalmente são provenientes da facção xiita. Em 1979, no mesmo ano do segundo choque do petróleo, da segunda crise do petróleo, os xiitas eles assumem o poder no Irã. Eles derrubam a ditadura, uma ditadura que existia, aliás, a ditadura de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi era um grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã é um país, um grande produtor de petróleo. Eu comentei no vídeo anterior de Israel de ter uma função estratégica. Israel tem uma função estratégica pela posição no Oriente Médio, mas Israel não é um produtor de petróleo. O Irã era um grande produtor de petróleo, então era um aliado importantíssimo dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e no contexto dessa economia que depende do petróleo no século XX. Só que essa ditadura do Reza Pahlavi, ela vai ser derrubada pelos xiitas, que vão instaurar um governo islâmico. E esse novo governo ele vai ser liderado pelo Ayatollah Khomeini. Ayatollah é o nome que os xiitas dão às suas principais lideranças. Então ele é considerado um grande sábio da religião islâmica e é uma grande liderança. O Ayatollah ele acaba tendo uma liderança ao mesmo tempo religiosa e política no mundo islâmico. Ele não vai exercer o cargo político, o Ayatollah, ele não vai ser o presidente da república, mas ele vai ter uma grande influência sobre a vida política do país, porque ele vai ensinar os preceitos da religião, e são os preceitos da religião que vão destinar os rumos do governo. Então, quando é proclamada a República Islâmica do Irã, o Irã, como república islâmica, é uma república que vai basear suas leis no Alcorão. A gente não tem, no mundo cristão, não existe equivalente. Não existe um Estado cristão. Por mais que alguns políticos falem disso, não existe um Estado cristão, não existe um sistema de governo baseado na Bíblia. Até porque a Bíblia não tem orientações para a formação de um Estado, para a formação de um sistema de governo. Historicamente, o cristianismo ele sempre foi muito mais perseguido ou,
ou ele foi perseguido pela política, ou ele esteve em volta da política, ou ele esteve acima dos políticos, mas o cristianismo nunca foi uma religião política. Por mais que a gente tenha tido ali na Idade Média, em boa parte da Idade Moderna, os papas tendo um grande poder político nas mãos, o cristianismo, né, principalmente o catolicismo, sempre viu o poder religioso, o poder espiritual e o poder temporal, né, o poder do Estado, o poder político, como coisas diferentes. O islamismo ele surge, vocês vão lembrar que o islamismo surge ao mesmo tempo como religião e como império. O Maomé ele era ao mesmo tempo um líder religioso e um imperador. Então o islamismo ele não enxerga tanta diferença entre o poder político e o poder espiritual. Então no mundo islâmico é normal que um país tenha uma constituição inspirada no Alcorão, porque o Alcorão sim coloca preceitos políticos, preceitos de governo. Então tem essa diferença entre o cristianismo e o islamismo. Para o islamismo é muito mais natural a ligação com a política. Para o cristianismo a relação é complicada. Porque a própria Bíblia fala, né? Tem uma passagem bíblica que Jesus Cristo diz, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? O que você deve para o imperador, você deve para o imperador, é poder político. O que você deve para Deus é poder espiritual, são coisas diferentes. Então são autoridades diferentes que governam coisas diferentes. A República Islâmica. E essa República Islâmica, no Irã, baseada no Corão, vai conclamar os muçulmanos, não só os do Irã, os muçulmanos do mundo todo, mas a maioria sunita vai meio que ignorar essa conclamação, eles vão conclamar os muçulmanos a uma guerra santa contra os inimigos do Islã, contra os inimigos do islamismo. Então, uma jihad, uma guerra santa contra os inimigos do Islã. E os Estados Unidos eram vistos como inimigos do Islã, porque os Estados Unidos apoiavam o governo, que era contrário aos xiitas, o governo do Reza Pahlavi, e os Estados Unidos apoia Israel, que é inimigo dos muçulmanos. Então os Estados Unidos são, tipo assim, o demônio. A Revolução Islâmica, né, que fez os xiitas assumirem o poder no Irã, atrapalhou a produção de petróleo do Irã. E a OPEP, né, o cartel dos países produtores de petróleo, teve que aumentar o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo. E essa revolução foi o que causou o segundo choque do petróleo. Então não foi coincidência, no mesmo ano, a Revolução Islâmica causou a segunda crise do petróleo em 79. E na medida em que o Irã se torna um país islâmico e inimigo dos Estados Unidos, até então ser um país islâmico não significava ser inimigo dos Estados Unidos. Isso vai começar a ser construído quando os Estados Unidos se tornam um aliado incondicional de Israel e Israel se torna um inimigo número 1 dos árabes muçulmanos. Então, aí aos poucos os Estados Unidos vão virar o inimigo número 1. Mas o fato de o Irã se colocar como inimigo dos Estados Unidos vai desequilibrar a política norte-americana no Oriente Médio. Os Estados Unidos tinha ali alguns aliados e a União Soviética tinha outros aliados ali no Oriente Médio. O Irã vai romper esse equilíbrio. Então, o Irã vai desequilibrar as forças no Oriente Médio. Por isso que quando o Iraque declarou guerra ao Irã, o Iraque era governado então por Saddam Hussein, e supostamente era uma questão de fronteiras ali, territórios que estavam em litígio entre os dois países fazem fronteira. O Iraque declara guerra ao Irã para supostamente recuperar esses territórios, mas muito da motivação dessa guerra era o fato de que os Estados Unidos queriam interferir no Irã. E para isso os Estados Unidos contaram ajuda com o que era um então aliado Saddam Hussein. Percebam de novo, alguns vídeos atrás eu comentei do Ronald Reagan dando dinheiro para o Osama Bin Laden, para a Al-Qaeda. Né, os Estados Unidos dando dinheiro para a Al-Qaeda lutar contra os soviéticos. Agora os Estados Unidos estão apoiando Saddam Hussein contra o Irã. Então, alguns dos inimigos mais ferozes dos Estados Unidos nos últimos anos já foram aliados dos Estados Unidos. Percebam esses detalhes. O interessante é que não foram só os Estados Unidos que apoiaram o Saddam Hussein atacando o Irã. A França, país capitalista, apoiou o Iraque. Israel, da influência islâmica no Irã, apoiou o Iraque. Apesar do Iraque também ser um país islâmico, mas o Iraque até então estava mais alinhado ao Ocidente. O Egito apoiou o Irã. Então, Israel e Egito, que eram inimigos mortais, apoiam o Iraque contra o Irã. Por que o Egito vai apoiar o Irã? O Egito não é xiita, o Egito é sunita. O Egito olha com preocupação para esse regime islâmico mais fundamentalista. A Arábia Saudita apoia o Iraque. A Arábia Saudita é um grande país produtor de petróleo, país de maioria sunita, e também olha com preocupação para esse novo governo do Irã. E, pasmem, a União Soviética apoia o Iraque. Então, Estados Unidos e União Soviética se juntaram para apoiar o Iraque contra o Irã. Israel e Egito se juntaram para apoiar o Iraque contra o Irã. Olha o medo que o Irã causou.
A guerra, apesar de todo o apoio de vários países ao Iraque, não teve vencedores. Essa guerra durou de 1980 a 1988 e ela terminou com um cessar-fogo sem vencedores. Ou seja, os dois lados chegaram a um acordo para encerrar as hostilidades. Então, deu um empate. O empate foi uma vitória moral para o Irã, porque era o Irã lutando contra o Iraque, mas era o Iraque com apoio das maiores potências do mundo por trás. Para o Irã isso foi muito significativo. Essa vitória moral do Irã fez com que os xiitas no restante do mundo se sentissem fortalecidos. E esses grupos xiitas vão começar a brigar pelo poder em outros países islâmicos. E os xiitas mais radicais, aqueles que dão origem aos grupos terroristas e aos grupos fundamentalistas, eles também vão se sentir fortalecidos e vão se sentir à vontade para fazer mais ações terroristas. Nesse contexto, a gente vai ter agora uma mudança, né? O Saddam Hussein foi apoiado pelos Estados Unidos quando lutou contra o Irã. Você é inimigo do meu inimigo, então você é meu amigo. Só que quando acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos resolvem assumir o posto de guardiões da liberdade e da democracia e de tudo que há de bom no mundo, né? A briga não é mais contra a União Soviética, a briga é agora pelo bem da humanidade. Em 1990, o Saddam Hussein, o Iraque, invadiu o Kuwait. O Iraque anexou o Kuwait em 1990. Qual que é o problema do Iraque anexar o Kuwait? O Iraque é um grande produtor de petróleo. E o Kuwait é outro grande produtor de petróleo. Os Estados Unidos olharam para o Iraque e pensaram, não dá para tanto petróleo assim ficar nas mãos de um cara só. Porque esse cara vai monopolizar o petróleo, ele vai fazer o resto do mundo que depende do petróleo de refém, porque se esse cara quiser aumentar o preço do petróleo, ele aumenta, porque ele está com muito petróleo sob o poder dele. Em 91, eles lideram uma aliança com vários países europeus e árabes para evitar que o Iraque virasse uma superpotência petrolífera. Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Golfo. Então o objetivo dos Estados Unidos ali era evitar que o Iraque tivesse o controle sobre um recurso importante para a economia mundial. Então o objetivo dos Estados Unidos era evitar que o mundo que era dependente do petróleo ficasse refém dele. Os Estados Unidos usaram a Guerra do Golfo, entre outros motivos, ainda resquícios do governo, da ideologia do governo Reagan, para mostrar o seu poderio bélico. Olha como nós somos poderosos. Olha, né, tipo, não tem mais União Soviética, mas ó, se alguém quiser ocupar o lugar da União Soviética como nosso rival, nem perca tempo. Olha como a gente é poderoso. Né? Usou a Guerra do Golfo para mostrar a sua tecnologia, né? Mísseis teleguiados, armas controladas por longa distância, mísseis de longo alcance, enfim, usaram uma tecnologia bélica de última geração. Só que aí o Iraque fez uma coisa muito interessante nessa guerra. O Iraque é um país árabe islâmico. Não gosta de Israel, assim como os outros países árabes islâmicos. O Iraque bombardeou Israel. Israel não fez parte dessa de países europeus e árabes para atacar o Iraque, mas o Iraque atacou Israel. Qual era o objetivo do Iraque? Prestem atenção. Na guerra contra o Iraque, né, junto com os Estados Unidos contra o Iraque, os outros países árabes de Israel iam sair da aliança com os Estados Unidos e defender o Iraque contra Israel. Não deu certo. Tá? O Israel não entra na guerra, os países árabes não desfizeram aliança com os Estados Unidos e atacaram o Iraque. A atitude do Iraque, do Saddam Hussein, deixou evidente que Israel era muito frágil. Israel estava num contexto em que poderia ser atacado por qualquer país vizinho a qualquer momento. Fez com que a comunidade internacional, os próprios israelenses e os próprios árabes, para pensar em alternativas não violentas a esses conflitos entre judeus e palestinos na Palestina, no Oriente Médio. E aí vão começar a surgir negociações e conversas para se resolver essa questão da Palestina, essa questão do Estado de Israel e da autoridade palestina, né, dos árabes muçulmanos que vivem na Palestina. Em 1993 acontece o Acordo de Oslo. Um dos acontecimentos mais marcantes do final do século XX seria o fim da guerra entre judeus e árabes na Palestina, entre judeus e muçulmanos na Palestina. Na figura do seu primeiro-ministro chamado Yitzhak Rabin, que é esse moço ali, a foto que vocês estão vendo ali do lado direito em cima é uma das fotos mais famosas do final do século XX. O presidente Bill Clinton, os Estados Unidos fizeram um papel de intermediação do acordo.
De um lado, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, o meio careca ali de óculos, e do outro lado a autoridade palestina, Yasser Arafat, apertando as mãos, após terem assinado o Acordo de Oslo. Israel. E a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, comandada pelo Yasser Arafat, que era de meio que é como se fosse o governo dos palestinos. Os palestinos não têm um Estado, não têm um governo, mas é como se fosse o governo dos palestinos. Então Israel e a OLP criaram a Autoridade Nacional Palestina. Então, oficialmente criam um governo palestino. Não tem um país palestino, né, mas tem um governo palestino, uma Autoridade Nacional Palestina. A Nacional Palestina ocuparia os territórios de Gaza e Jericó, né, a faixa de Gaza e Jericó, né, a Cisjordânia, que então eram ocupados por Israel. Então a Autoridade Nacional Palestina teria o controle sobre essas duas regiões que eram ocupadas por Israel, e a população palestina poderia viver tranquilamente nessas regiões. Autoridade Nacional Palestina, e Israel retiraria suas tropas desses locais. Então assim, Israel ia tirar as tropas desses locais para a população palestina poder viver ali, sossegada. De Israel retirar suas tropas desses lugares, a autoridade palestina reconheceria o Estado de Israel, que até então os palestinos não reconheciam o Estado de Israel. O Estado de Israel para eles era uma invasão. Então ficaria ali o acordo. Faixa de Gaza, Cisjordânia para os palestinos, para esses territórios, tá todo mundo tranquilo. Acordo de paz. Resolvido o problema, não tem mais guerra. E felicidade, o mundo comemorou a paz alcançada no Oriente Médio, o aperto de mão. Essa imagem foi muito simbólica, né? O líder dos israelenses, o líder dos palestinos, dois povos que se odeiam, apertando as mãos e sorrindo um para o outro, sendo fotografados juntos e fazendo discursos pela paz, e, enfim, ganharam o Prêmio Nobel da Paz, enfim, foi uma grande comoção internacional. Tanto os extremistas judeus quanto os extremistas islâmicos não aceitaram, porque para os extremistas não tem acordo com o inimigo. Para o extremista islâmico, a Palestina é dos árabes. Para o extremista judeu, a Palestina é dos judeus. Não tem essa de dividir território, não. É tudo. Esses grupos extremistas acabaram insuflando a população, tanto palestina quanto israelense, contra esse acordo. Surgiu a Intifada. Intifada quer dizer revolta, rebelião, algo assim. Na Intifada, a população palestina, e a foto de baixo ali é uma criança fazendo isso, eles atacavam os militares israelenses com paus e pedras, né? A retirada das tropas israelenses não foi imediata, né? Foi aos poucos, mas aí a população atacava os militares israelenses com paus e pedras. E em Yitzhak Rabin, mais curioso aqui, logo após fazer um discurso sobre a paz no Oriente Médio, foi assassinado por um militante de extrema-direita israelense. Um israelense de extrema-direita matou o primeiro-ministro israelense porque ele discordava do Acordo de Oslo. Então o extremista discordou do Acordo de Paz e matou o seu primeiro-ministro. Os extremistas de ambos os lados não queriam a paz, queriam a morte do outro. Entende? Então por isso que é tão perigoso quando a gente tem o extremismo político. Porque o extremismo, ele não quer um acordo para que fiquem todos bem. O extremismo quer eliminar o diferente, o extremismo quer eliminar o outro. Então mesmo tendo sido conseguido um acordo de paz entre líderes moderados, os extremistas acabaram com o acordo de paz. Israel mandou erguer um muro separando a Cisjordânia do Estado de Israel. O próprio Yasser Arafat, depois da morte do Yitzhak Rabin, adota um discurso um pouco mais duro contra Israel. O Estado de Israel passa a ter uma sequência de governos mais conservadores, mais à direita e mais contrários aos palestinos, mais favorável à ocupação dos territórios dos palestinos, da faixa de Gaza e da Cisjordânia. E em 2004, depois da morte do Yasser Arafat, a Organização para a Libertação Palestina entrou em declínio. E aí a liderança dos palestinos passou a ser disputada por duas organizações em pistas hoje tentando se tornar mais políticas, mais democráticas, mas ainda um tanto quanto extremistas, que são Fatah e o Hamas. Então a região foi ocupada por extremistas. Hoje, tanto o governo de Israel quanto as lideranças palestinas têm um discurso de extremismo, de ataque ao inimigo. Na época, nós temos o Afeganistão. O Afeganistão tinha um governo comunista. Esse governo comunista foi derrubado, porque a União Soviética ajudava esse governo comunista do Afeganistão com tropas. Acabou a União Soviética, essas tropas foram embora.
Islâmico foi deposto. A população afegã, também de maioria islâmica, assim como o Irã, assim como o Iraque, a população de maioria islâmica derruba esse governo soviético. Em 1995, uma facção extremista islâmica, uns xiitas muito extremistas, assumiram o governo. O Talibã é um pensamento muito extremista. Eles têm um pensamento muito extremista do islamismo. Eles pegam o islamismo, interpretam de forma literal e ainda deixam mais pesado. Né? O islamismo fala que a mulher tem que se vestir de forma discreta. Então, o Talibã interpreta que a mulher tem que usar burca, que ela não pode aparecer nada do corpo. O Alcorão fala da mulher ser discreta, então tampa a mulher. O Alcorão fala... Maomé é descrito tendo barba comprida, então todos os homens têm que usar barba. É lei. As mulheres não podem sair de casa sem usar burca, não podem frequentar a escola, não podem dirigir, não podem trabalhar, só pode sair de casa de burca. O homem tem que usar barba. Não pode usar barba, pode ser preso. Então, assume um governo absolutamente extremista, assim, que interpreta a religião de um modo muito agressivo, assim, muito extremo. E isso leva a um regime extremamente violento e autoritário, e um regime radicalmente contra qualquer influência moderna ou ocidental. Então, proibiram televisão no Afeganistão, proibiram cinema no Afeganistão, porque isso é coisa do Ocidente, e o Ocidente é coisa do demônio. E vai corromper as pessoas. A única fonte de conhecimento, a única fonte de sabedoria é o Alcorão. Texto, né? O Ocidente é má influência. Quem produz a cultura do Ocidente, o cinema, a música, a televisão? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eram vistos pelo Talibã como a fonte de todo o mal e de toda a miséria do planeta. Percebam nos vídeos anteriores, houve movimentos contra o capitalismo internacional. Né? Protestos, movimentos estudantes, movimento hippie, o rock, né? Alguns artistas do rock, mais recentemente teve lá o Occupy Wall Street, os indignados da Espanha, etc. e tal. No Oriente, esse movimento contra o capitalismo internacional acabou se transformando, na verdade, ele assumiu a forma de uma cruzada, de uma guerra santa contra os Estados Unidos, contra o demônio. Então, a cultura norte-americana, então assim, a esquerda, digamos, no Ocidente vai falar, os Estados Unidos são imperialistas, os Estados Unidos querem colocar na gente uma cultura consumista. Os extremistas islâmicos vão falar, os Estados Unidos querem corromper os nossos valores, querem acabar com a nossa religião, são a fonte de todo o mal, de todos os problemas do mundo. Então, né, de contestar a globalização e o capitalismo internacional. Que, né, como eu comentei num outro vídeo, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, fez com que as potências parassem de olhar para algumas regiões do planeta. A Guerra Fria fazia com que Estados Unidos e União Soviética olhassem para o mapa e ficassem, quem pode ser meu aliado, quem pode ser meu aliado. Então qualquer cantinho do Oriente Médio e da África podia ser disputado por Estados Unidos e União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, essa preocupação parou e alguns lugares do mundo ficaram meio que esquecidos. A África subsaariana, o Oriente Médio, por exemplo, ficaram esquecidos. Em que a miséria cresceu muito, né, após o fim da Guerra Fria, porque ficaram meio que abandonados esses lugares. E recente no Oriente Médio fez surgir ali um sentimento de um certo desespero, né? Eu não tenho nada. No que eu vou me agarrar? Vou me agarrar à religião. E quem vem me ensinar religião? Um extremista islâmico. E esse extremista islâmico me ensina que a fonte de todo mal é a cultura ocidental, que a fonte de todo mal são os Estados Unidos, que a fonte de todo mal é o Ocidente. Então o ódio contra o Ocidente aumenta. Porque, de certa forma, o Ocidente tem culpa. Esses territórios foram colonizados, esses territórios foram explorados pelo capitalismo internacional e de uma hora para outra foram abandonados. Só que aí vem uma interpretação religiosa fundamentalista para isso. Vocês foram explorados, vocês foram abandonados porque o Ocidente é o demônio. Então o ódio contra o Ocidente aumenta. Um sentimento de abandonados. Né? E esse sentimento de nós fomos abandonados vira um sentimento de você só me fez mal. Islâmicos, como o Talibã e como a Al-Qaeda, que recebeu dinheiro do Reagan na década de 80, então, organizações como o Talibã e a Al-Qaeda começam a acusar Estados Unidos e Israel de serem os responsáveis pela miséria do Oriente Médio, de serem responsáveis pelas condições ruins de vida que essas populações estão vivenciando.
E aí eles começam a combater os valores e costumes ocidentais. E isso passou a fazer parte da Guerra Santa. A Jihad, a Guerra Santa, a guerra contra o pecado, vira também uma guerra contra o Ocidente, mais precisamente contra os Estados Unidos e contra Israel. E aí, em 1998, Bin Laden, estou repetindo isso bastante para ficar bem claro, que recebeu o apoio do Ronald Reagan porque eles lutaram contra um governo comunista no Afeganistão. Então, das cavernas do Afeganistão, onde ele se escondia, ele comanda uma série de ataques terroristas contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, na África. Essas embaixadas norte-americanas, né, esses ataques, deixaram vários mortos. Foram grandes atentados terroristas em 1998. E qual que é a justificativa? Por que eles estavam atacando? Porque os Estados Unidos estavam presentes na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é onde estão as cidades de Meca e Medina. Meca e Medina são cidades sagradas. Meca, onde está lá o templo da Pedra Negra, Caaba, estão lembrados? Medina, cidade do profeta. A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos tinham tropas na Arábia Saudita. Então saiam da Arábia Saudita, saiam da nossa terra sagrada, das nossas cidades sagradas. Essa é a mensagem do terrorismo. Então vão embora do Oriente, nós não queremos vocês aqui. E aí no dia 2001, o maior atentado terrorista de todos os tempos. 3 aviões são sequestrados, 2 atingem, cada um deles, uma das torres do World Trade Center, 2 dos prédios mais altos do mundo, e uma terceira atinge o Pentágono. Um foi abatido nesse mesmo dia, e há a teoria de que esse 4º avião estava direcionado à Casa Branca, atacaria a Casa Branca, mas não tem nenhuma confirmação disso. Mas essas imagens e os ataques ao World Trade Center foram um negócio absurdo, porque assim, o primeiro avião bateu, ninguém sabia o que era. O primeiro avião bateu num dos prédios, ninguém sabia o que era, se era um acidente ou o que teria sido. As pessoas, ninguém pensou de tão absurdo, ninguém pensou que fosse um ataque terrorista. E aí tá o mundo inteiro, câmeras, TVs do mundo inteiro transmitindo ali um dos prédios em chamas, porque um avião acabou de bater nele, e enquanto tá todo mundo transmitindo ao vivo, o segundo avião bate na segunda torre. Então foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro o segundo avião batendo na segunda torre. E continuaram transmitindo, e as 2 torres desabaram, também transmitido ao vivo para o mundo inteiro. E pessoas vendo gente pulando das janelas desesperadas, centenas de andares, são prédios muito altos. Isso transmitido. Isso causou um terror no mundo, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Foi um ataque terrorista de grandes proporções. Isso vai gerar a política de guerra ao terror dos Estados Unidos, iniciada com o presidente George W. Bush, que tinha acabado de assumir o governo dos Estados Unidos, ele ganhou as eleições em 2000, 2001 ele assumiu atentados terroristas ao World Trade Center. Ele governou os Estados Unidos de 2001 a 2009. E o terrorismo, exigindo que o governo talibã entregasse Osama Bin Laden. Eles sabiam que o Bin Laden estava no Afeganistão, chegaram para o Talibã que governava o Afeganistão e falaram: entrega o Bin Laden. O Afeganistão, governado por um grupo extremista islâmico, que odeia os Estados Unidos, achou bom os ataques terroristas, falou: não vamos entregar Bin Laden nenhum. E aí, os Estados Unidos invadiram o Talibã, derrubaram o governo Talibã, e o Afeganistão até hoje tem problemas políticos, porque nenhum governo se firma, todo governo sofre problemas no Afeganistão. Eles derrubaram o governo, ocuparam o Afeganistão durante alguns anos, mas o Bin Laden conseguiu fugir. O Bush não conseguiu pegar o Bin Laden. Em 2003, a guerra ao terror continua. O Bush, então, resolve invadir o Iraque. A alegação do governo norte-americano é de que o Iraque estava produzindo, sem permissão da comunidade internacional, armas nucleares. E aí os Estados Unidos pediram autorização da ONU para invadir o Iraque. A ONU falou: me mostra provas de que eles estão produzindo armas nucleares. Os Estados Unidos falou: não temos provas, mas temos convicção. A ONU falou: não vai invadir sem provas. Os Estados Unidos falaram: não quero saber então da ONU. Invadiram o Iraque sem autorização da ONU. Derrubaram Saddam Hussein, derrubaram o governo de Saddam Hussein, que já tinha sido aliado, virou inimigo, e aí derrubaram Saddam Hussein, foi implementado um novo governo no Iraque, e até hoje os governos do Iraque enfrentam instabilidade política, têm dificuldade para se firmar. Os Estados Unidos ocuparam o Iraque até 2011, e o Iraque, desde 2011, tem problemas com seus governos, e causou milhares de mortes no Iraque, e não encontraram no Iraque nenhuma prova de que o Iraque estava produzindo armas nucleares e, que era o objetivo dos Estados Unidos, nenhuma prova de que o Saddam Hussein apoiava o Bin Laden. Então, é o Iraque porque a gente acha que o Iraque está ajudando o Bin Laden, mas não encontraram prova nem de uma coisa nem de outra.
E aí, só ainda no governo Obama, que o Bin Laden foi morto numa ação de soldados dos Estados Unidos no Paquistão. Eu acho até que vocês encontram no YouTube as imagens da ação, ou pelo menos as imagens do Obama vendo a ação. Que foi uma ação, assim, tipo, cinematográfica. Os caras encontraram o esconderijo do Bin Laden no Paquistão, invadiram e mataram. Foi, assim, de filme o negócio. Então, só em 2011 que o Bin Laden finalmente foi morto. Mas, assim, você tem toda um terror. Então, falava-se muito em 2000, 2001, falava-se muito que o próximo inimigo dos Estados Unidos, depois da União Soviética, seria a China, que estava com aquele grande crescimento econômico que a gente viu nos vídeos anteriores. Mas não, o grande inimigo dos Estados Unidos passou a ser o terrorismo. Implicações só no Oriente, teve implicações no Ocidente. Dentro dos Estados Unidos, as liberdades civis diminuíram. Qualquer cidadão podia ser revistado, interrogado, ser considerado suspeito a qualquer momento. Principalmente se você fosse muçulmano, se você tivesse sobrenome árabe, se você fosse originário ou tivesse familiares ou alguma vez na vida tivesse pisado em algum país árabe. Você era suspeito. Os procedimentos de segurança nos aeroportos aumentaram a níveis absurdos, né? Os processos eram muito, muito, muito rigorosos. E isso aumentou também a xenofobia. No Ocidente, muçulmano passou a ser sinônimo de terrorista. Graças a Bin Laden e outros terroristas, todos os muçulmanos do mundo viraram extremistas. Até hoje, uma pessoa está num avião, vê um homem com trajes típicos islâmicos entrando no avião, a pessoa fica com medo, acha que é um terrorista. Graças a Bin Laden. Essa é a imagem do muçulmano. E eles não são. Conversem com os muçulmanos daqui de Uruguaiana, são uns caras de gente boa. E no Oriente, o anti-americano, o sentimento anticristão, o sentimento antissocial entre os fundamentalistas. Porque após os ataques terroristas, os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, vão invadir o Iraque, e os grupos fundamentalistas vão achar isso um absurdo e vão retaliar. E aí você tem uma onda de atentados na Europa, vários atentados. Metrô de Madrid, metrô de Londres, bombas em Paris, enfim, atentados em toda a Europa nos últimos anos. E o crescimento do Estado Islâmico. Né? O Estado Islâmico cresce nesse contexto de guerra ao terror, lugares invadidos pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos ajudou a derrubar governos fundamentalistas e colocar outros governos, houve revoltas populares e o Estado Islâmico aproveitou os vácuos de poder para ir expandindo seus domínios. Hoje o Estado Islâmico está bem em declínio, está bem enfraquecido, mas eles tiveram uma grande ascensão. Por incrível que pareça, a guerra ao terror acabou ajudando o Estado Islâmico a se fortalecer. Mas o Oriente Médio não é só guerra, destruição, terrorismo e morte. O Oriente Médio passou nos últimos anos por uma onda de protestos democráticos. Em 2011, houve a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma série de revoltas populares contra regimes autoritários nos países árabes. Muitos países árabes tinham ditaduras ou monarquias quase absolutistas. E o povo, em meio às crises internacionais, 2011 foi um ano de uma forte crise internacional, a população, insatisfeita com a pobreza, com o desemprego e com o alto custo de vida, sai às ruas para pedir melhoria. E junto com as melhorias nas condições de vida, pedir democracia, pedir direitos, pedir liberdade. Elas vão culpar esses governos autoritários pelos problemas. Então percebam que também é uma outra forma de manifestação contra os problemas que o capitalismo internacional estava vivenciando nessa época. E uma das grandes novidades da Primavera Árabe foi que os protestos foram organizados através de mídias sociais, algo que era meio que inédito. Não havia notícia de protestos políticos tão mobilizados via redes sociais, como Twitter e Facebook. Os telefones celulares foram amplamente utilizados na organização das manifestações, mas também para registrar as manifestações, para divulgar as manifestações, e também para registrar excessos cometidos pelas forças policiais, para denunciar abusos. Então, os vídeos feitos pelos celulares foram muito importantes para o sucesso desses movimentos, tanto na divulgação quanto nas denúncias, né, de abusos cometidos pelas autoridades. E esse movimento teve amplas vitórias. Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen, que eram ditaduras, tiveram seus ditadores derrubados. Marrocos, Jordânia e Bahrein, que eram monarquias, não tiveram as monarquias derrubadas, mas atenderam muitas das reivindicações dos manifestantes, né? Teve uma certa abertura nesses países.
Só a Síria, que o ditador Bashar al-Assad não aceitou muitos protestos, mandou atirar na galera e a Síria vive em guerra civil até hoje. Eles não conseguiram derrubar o Bashar al-Assad, parte do país é controlado pelo ditador, parte do país é controlado pelas forças opositoras, um pedaço da Síria foi ocupado pelo Estado Islâmico uma época, enfim, virou uma zona a Síria, né? Virou uma primavera árabe, eles estão lutando até hoje. A Síria, a foto de baixo, ali, a foto de cima é Egito, derrubamos o ditador, tal, de baixo Síria, tragédia. Então, na Síria, a primavera árabe deu ruim, eles estão em guerra até hoje. No efeito colateral é que o islamismo cresceu como força política. Até aí, o problema é que as forças políticas mais organizadas dentro do mundo islâmico são os xiitas. Então, em muitos desses países da primavera árabe, o fundamentalismo islâmico virou uma força política relevante. Então, grupos fundamentalistas passaram a ter relevância na política desses países, e isso é perigoso. E a Oriente Médio ficou absolutamente ameaçada, porque eles não protestaram contra ditadores para abraçar a democracia norte-americana. Não, eles protestaram contra ditadores, mas criaram governos influenciados pela religião islâmica e com um forte sentimento anti-americano. Alguns desses ditadores eram aliados dos Estados Unidos, inclusive. Então, o sentimento faleceu após a Primavera Árabe. A África contemporânea. A gente viu os processos de independência da África. Após a independência, esses países enfrentaram uma série de problemas. Mas a África não é só problema. A África não é só miséria. A África não é só tragédia. A África também é riqueza. A África tem 10% das reservas mundiais de petróleo. 10% do petróleo do mundo está na África. Não esqueçamos que alguns da OPEP estão na África. Um dos maiores produtores de petróleo do mundo é a Nigéria, na África. Então, a África tem uma importância econômica, tem uma importância para a economia mundial. Apesar da África ter sido meio abandonada depois do fim da Guerra Fria, agora no século XXI as potências internacionais estão olhando de novo para a África. A África tem enormes riquezas minerais exploradas, como cromo, cobalto, urânio, bauxita, diamante e ouro, que são usados em vários setores da indústria. Eu falei para vocês em outro, a África meio que foi abandonada pelas grandes potências após o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos vai olhar para outros lugares, a Rússia vai olhar para si mesma, porque tem um monte de problema para resolver. Aí a China, a grande expansão chinesa, o grande crescimento chinês, a China vai falar, opa, eu nunca fui imperialista. Ao longo da minha história, já foram imperialistas comigo. Mas eu nunca tive colônias, eu nunca dominei nada, assim. A China tem um histórico, vocês lembram? Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a China. No século XIX, as potências europeias tentavam ter zonas de influência dentro da China. A China nunca chegou a ser uma colônia formal, mas, enfim, foi absolutamente dominada pelo imperialismo internacional no século XIX e parte do século XX, comecinho do século XX. Agora entra no século XXI, a China falou, opa, e se eu for imperialista? Então a China olhou para a África e viu um continente abandonado, mas com grande potencial de crescimento. Faltava tudo na África, faltava infraestrutura, faltava indústria, faltava saneamento básico, faltava muita coisa na África. E a China falou, cara, vou investir na África. Vou expandir a minha indústria, a minha indústria de base, o meu setor de infraestrutura, engenharia, construção civil, na África. A África vai ser o meu mercado consumidor. Ninguém está ligando para a África mesmo? Vou investir na África. Então, a partir de 2000, comece a investir pesadamente na África. Empresas chinesas entram muito fortes na África. E os bancos chineses dão muito dinheiro para os países africanos. Queremos o desenvolvimento da humanidade. Não, a China quer acesso aos recursos minerais da África. Então, em troca do apoio, a China quer ter acesso a esses recursos. E aí, esse momento da China fez com que em 2009 a China se tornasse o principal parceiro econômico dos países africanos, ultrapassou os Estados Unidos. Então hoje o país estrangeiro com maior presença no continente africano é a China. E a África é uma econômica muito forte com a China hoje. E a China investe muito dinheiro na África, mas não investe à toa, investe querendo retorno. Para não ficar, os Estados Unidos criaram a AFRICOM, né, o Comando Militar da África.
é um comando militar presente em 53 países africanos, com o objetivo de ajudar a proteger as fontes de matéria-prima da África, combater o terrorismo. A África tem muitos países islâmicos e muitos grupos fundamentalistas islâmicos africanos, e também oferecer ajuda humanitária, né, nas regiões com mais problemas econômicos e sociais. Então, quando a China resolve investir na África, os Estados Unidos falam, opa, não posso perder. Né? Os Estados Unidos era o maior parceiro da África, mas estava investindo cada vez menos. Quando a China vem pesado, os Estados Unidos voltam. Opa, vou investir também, senão vou perder a concorrência aqui para a China. E aí, nesse contexto, a Rússia vira e fala, tá, a África é um bom mercado, vou investir na África também. Então a Rússia tem presença na Líbia e na Nigéria, lembrando que Nigéria é grande produtora de petróleo, acordos para vendas de armas e suprimentos de gás da África para a Europa, através do deserto do Saara e da Itália. Então a Rússia tem negócios com armas e setor de energia na África. Então a África é um lugar com potencial. 21, e nos últimos anos, que a África vive uma grande contradição. Vocês estão vendo aí duas setinhas. A setinha para cima mostra Luanda, capital de Angola, que foi colônia portuguesa. É uma das maiores cidades da África hoje, uma das cidades mais modernas, mais desenvolvidas da África. Olhem para a paisagem de Luanda. Se vocês olharem para essa foto, Luanda é meio que uma mistura de Rio de Janeiro com São Paulo, assim, belas praias e prédios moderníssimos. Então a África é um continente com muito desenvolvimento, graças aos investimentos estrangeiros, principalmente China e Estados Unidos, a intensificação da exploração dos minérios e do petróleo. A China investe muito na produção na extração de minérios, e isso tudo crescimento econômico a partir de 2002. Então a África é um continente em crescimento. Não à toa o Brasil, no início do século XXI, principalmente ali no governo Lula, o Brasil se esforçou em estreitar relações com os países africanos, porque a África era um mercado consumidor em potencial, era um país a se desenvolver, então era um lugar para investimentos. Mas, infelizmente, nos últimos não manteve esses laços tão estreitos com a África. E a fotinho de baixo ali é o outro lado da África. Convive na África regiões com extremo desenvolvimento, em franco desenvolvimento, com regiões com extrema miséria. A África subsaariana, a foto de cima também é da África subsaariana, mas na África subsaariana a gente tem metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Né? Esses são dados de 2005. E das pessoas que vivem na África subsaariana vivem em condição de extrema miséria. A malária e a AIDS são as maiores causas de mortalidade na África. E a AIDS é uma epidemia em franco crescimento na África. E as autoridades têm extrema dificuldade de controlar a AIDS, porque falta acesso à informação, falta métodos preventivos, né? Falta preservativo, falta muita coisa. E a malária, que é uma doença transmitida por mosquito, que na maioria dos países esse tipo de doença é facilmente controlável. Na África é muito difícil controlar, e curiosamente no Brasil é muito difícil controlar, que é o mesmo mosquito da malária e o mosquito da dengue. No Brasil a gente sofre com dengue, zika, chikungunya, é tudo o mesmo mosquito. Então o Brasil tem esse problema também. Normalmente, a maioria dos países tem isso sob controle. Na África e no Brasil isso é um problemão, assim, essas doenças transmitidas por mosquito. Isso faz com que a África ainda tenha uma expectativa de vida muito baixa. De todos os continentes, o continente com a menor expectativa de vida é a África. A expectativa de vida média no continente africano é de 45 anos, 45,8 anos. É uma expectativa muito baixa, porque a mortalidade infantil é muito alta, a morte de jovens em guerras civis é muito alta, a morte de jovens pela violência urbana é muito alta, a morte de jovens por conta de doenças sexualmente transmissíveis e malária é muito alta, a morte pela fome, pela desnutrição, por péssimas condições sanitárias, né? Condições de saneamento básico precárias. Tudo isso faz com que a África seja um país, aliás, um continente com países que têm grande parte da população em condições precárias, ao mesmo tempo que tem cidades extremamente desenvolvidas. Então a África é um continente com grandes contradições. Nos últimos anos, a África constantemente vive crises de fome e escassez de alimentos. Eu já expliquei para vocês anteriormente, né? Como eram colônias voltadas à exportação, leva um tempo para essas economias se reorganizarem. Muitas não se reorganizam, porque assim, o nosso principal produto é, digamos, cacau.
Somos colônia, nosso principal produto é cacau. Ficamos independentes. A gente vai viver do quê? Cacau. A gente vai vender cacau. Tá, mas precisa de terras para plantar comida para a população. Ih, não tem. É tudo cacau. Mais ou menos isso. Então a África tem problemas de escassez de alimentos. E é bizarro, porque quando você tem alimento sobrando muito, o desperdício é gigantesco, e na África você tem alimento faltando. Se houvesse políticas de distribuição de alimentos, do alimento que é produzido no mundo, não teria fome na África. Então o alimento não é produzido, o alimento não é produzido para atender essa população, o alimento é produzido para venda, para exportação. Enfim, em 2011, a região do Chifre da África, que tem ali alguns países, como a Eritreia, por exemplo, sofreu a pior seca das últimas décadas, segundo dados da ONU. Isso fez com que a produção de alimentos despencasse e houvesse uma grande crise de fome em 2011. A produção de alimentos na África ela é basicamente desenvolvida em pequenas lavouras de subsistência. E essas pequenas lavouras elas não crescem no mesmo ritmo da população. A população cresce mais rápido do que a produção de alimentos. E isso ajuda a explicar o porquê da falta. Isso faz com que elas sejam dependentes da importação de alimentos. Eles precisam comprar alimentos de outros países. Então, é muito complicado quando você tem um país que depende da importação de alimentos. Tentem lembrar das aulas de sociologia lá do começo do ano, que a gente falou de segurança alimentar, que eram medidas para garantir que o país tivesse autonomia para aumentar a sua população. Na África isso é um problema seríssimo. Os países não têm condições de alimentar a própria população, eles precisam comprar alimentos do exterior. Isso por quê? Porque a agricultura é a fritação, sempre foi, e eles não conseguiram transformar isso, porque eles vivem da exportação dos produtos agrícolas. A economia desses países depende da exportação. Então diminuir a produção agrícola de exportação para abastecer o mercado interno vai causar uma crise nas finanças do país. Além disso, tem os conflitos armados, as rivalidades étnicas que eu já expliquei para vocês anteriormente, né, as rivalidades causadas pelos colonizadores europeus, brigas pelo controle das reservas de petróleo, pelos minérios, conflitos religiosos entre muçulmanos e cristãos. Em alguns países da África, a perseguição a cristãos é muito grande. Alguns países islâmicos, o Sudão do Sul, por exemplo, a quantidade de cristãos que morrem nesses é absurda. Isso é pouco noticiado na imprensa ocidental, mas assim, tem uma grande quantidade de cristãos mortos por muçulmanos em alguns países africanos. Assim, a perseguição é absurda, tremenda, muito maior do que no Oriente Médio. Você tem guerra de um país com outro por fronteiras, por fontes de minério, você tem a extrema pobreza de grande parte da população, você tem a fome, você tem a seca, e tudo isso leva ao deslocamento de milhões de africanos. E isso é uma das causas das crises migratórias que a gente vê hoje. A grande quantidade de africanos que morrem no mar Mediterrâneo tentando chegar na Itália, por exemplo, para da Itália ir para outros lugares da Europa, estão fugindo de todos esses problemas. E aí a Europa, com interiores, a Europa hoje cada vez mais se fechando, cada vez mais xenofóbica, cada vez mais culpando os imigrantes pelos seus problemas. Então a gente tem esse problema aí tanto da África quanto do Oriente Médio, indo em direção à Europa. E mesmo no Brasil a gente vê, o Brasil tem recebido uma quantidade significativa de imigrantes africanos nos últimos anos. Então, essas populações estão se deslocando, buscando melhores condições. E estão indo para países, por exemplo, a Europa, países mais desenvolvidos. E eles falam, vocês deram conta disso aí, vamos fazer para nós aqui também, melhorar a nossa vida aqui. E esperanças, e desenvolvimentos, e desesperos. Nesses 4 vídeos eu tentei dar assim, recursos para vocês pensarem sobre o mundo contemporâneo. Claro, todos os assuntos que eu mostrei aqui dá para aprofundar muito. Eu procurei apresentar para vocês uma base para que vocês saiam do ensino médio tendo uma noção do mundo em que vocês estão se metendo a partir de agora, saindo da escola. Então é isso, pessoal. Até mais.